Você está no podcast Relacionamento é Coisa Séria. Meu nome é Edu Baggio, eu sou criador de conteúdo focado em relações amorosas, pós-graduando em psicanálise e consultor pessoal para relacionamentos. Se a sua relação não está indo muito bem, se você quer ter relacionamentos mais saudáveis ou se está passando por um término doloroso, é só me chamar. E cá estamos para o episódio 79 aqui do podcast Relacionamento é Coisa Séria. E sou eu aqui, seu amigo favorito para relacionamentos. E vocês também são os meus amigos favoritos para relacionamento. Eu acho tão bonitinho quando vocês falam assim: nossa, te ouvir, parece que eu tô falando com um amigo. E a recíproca é verdadeira. Eu aqui me sinto falando com amigos também, numa mesa de bar, sentados num parque, tomando um vinho tinto, ao som de Legião Urbana. Uhul! E, gente, o tema de hoje é bem especial, é um tema que é recorrente no meu Instagram, né, nos vídeos que eu faço no Instagram e no TikTok aparece bastante, mas achei importante trazer pra cá num nível mais profundo, porque vocês sabem que Instagram pra mim não é o suficiente, 1 minuto e meio não é o suficiente pra falar dos assuntos. Então o tema de hoje são as tais conversas difíceis, são aquelas conversas que revelam quem nós somos e o que a gente quer dentro de um relacionamento. E nessas conversas a dois a gente fala ou deveria falar sobre as nossas expectativas, planos de vida, carreira, emoções, medos, inseguranças, desejos e por aí vai. Só que enquanto para alguns as conversas difíceis são um campo fértil de novas descobertas e planos para o casal, para outros elas costumam causar verdadeiras crises de pânico. E esse é o grande problema, né? Então o objetivo de hoje é entender o que é uma conversa difícil, entender que ela pode e precisa ser fácil, quais temas podem e devem ser abordados e como fazer, né, com que esse diálogo entre vocês dois seja o mais sereno, revelador e construtivo o possível, tá? Então hoje você vai entender o que é uma conversa difícil, entender que ela só se torna difícil porque vocês complicam a porra toda. Entendeu? Mas dá pra ser uma conversa fácil. Partiu então? Gente, não se esqueçam de me acompanhar lá no TikTok e ou no Instagram, por favor, nos dois, quem puder. É só me procurar pelo @edu.baggio.psi, PSI, de psicologia, tá bom? E agradeço a quem já avaliou aqui o podcast, mas se você ainda não o fez, é só ir lá no meu perfil, no Spotify, no perfil do podcast, clicar na estrelinha ou ir nos 3 pontinhos, avaliar e me dar 5 estrelas, tá bom? Eu descobri recentemente que eu tava ensinando todo mundo errado. Faz parte, então agora é pelos 3 pontinhos do meu perfil, vai estar lá, avaliar o podcast e me dar 5 estrelas, tá bom? Então bora lá, como diriam os mamonas, vai começar a baixaria. E queria comentar rapidamente, como eu sempre faço, a enquete do episódio anterior foi bem legal. Deixa eu até achar que eu sempre esqueço de deixar aberto e fico perdendo tempo aqui. Achei. Então a enquete dizia mais ou menos o seguinte: como você encara o processo de autoconhecimento? Acho que foi a enquete mais mal feita que eu já fiz no sentido de opções. Eu coloquei opção número 1, morro de medo de quem eu sou. Opção número 2, adoro me descobrir. E opção número 3, não ligo, tô de boa. Por que um ser humano ia ouvir o episódio sobre autoconhecimento e como ele pode revolucionar seus relacionamentos se a pessoa não ligasse pra isso? Eu devia ter colocado, não sei, ou deixado só 2 opções, tanto que não teve nenhum voto. E faz todo sentido, né? Então, com 86% dos votos, ficou a opção adoro me descobrir, então parabéns pra vocês. E com 13% dos votos, morro de medo de quem eu sou. A gente sabe que o autoconhecimento é dolorido, é difícil, gera uma certa solidão e uma grande solitude pra quem realmente encara, mas vale a pena. Quanto mais você se conhece, melhor você se relaciona com todo mundo, tá bom? E muito bem, além disso, gente, eu lancei uma caixinha no Instagram na semana passada. Então, se vocês querem participar das pautas e ajudar a decidir o que vem pro podcast aqui ou não, é bacana me acompanhar no Instagram, que lá eu abro as caixinhas, abro as enquetes e a gente pode conversar. E a caixinha que eu abri sobre esse tema, que é justamente conversas difíceis, foi muito reveladora. Foi tão reveladora que ela pautou todo o roteiro aqui desse episódio de hoje. E eu separei aqui, eu recebi muitas mensagens, separei aqui 9 comentários que vocês trouxeram, seguidores trouxeram, agradeço a quem participou, que são os 9 que não foram repetitivos e que trouxeram ideias que nem eu tinha pensado sobre conversas difíceis, tá? E assim, eu gosto muito de fazer essas caixinhas porque às vezes vocês fazem comentários ali que são situações que eu nunca vi, eu já atendi muita gente na minha consultoria,
enfim, eu já sou um cara que conheço bem a vida, tipo... Então, assim, eu acho interessante ver o que vocês estão pensando também. E vamos lá, eu acho que vocês vão se identificar com tudo que falaram nas caixinhas e vocês vão ver que ao longo do episódio todas elas vão ser respondidas, mas eu deixei um trecho pro final, né, para fechar o episódio depois de todo o raciocínio que eu já tiver realizado aqui com vocês, para responder essas caixinhas. Então aguarda ao final que tudo vai ser respondido. Vocês sabem que eu sempre entrego para quem escuta até o final aqui o podcast, tá bom? Então a primeira coisa que eu achei interessante é uma conversa que é difícil, que realmente é foda e que é importante que tenha, que é o seguinte: deixar claro já no começo se é casual ou se a pessoa busca um relacionamento, né? E eu sempre falo, olha, estou a fim de namorar ou não, estou só a fim de me divertir um pouco. Então acho que uma conversa é a primeira conversa mais difícil que a gente tem no relacionamento, né? Saber se a pessoa tá querendo algo sério ou não, mas tem que fazer. Geralmente os aplicativos ajudam, né? Que tem lá, quero casual, quero relacionamento, mas nem sempre tá muito claro, então acho que vale a pena perguntar. Segunda coisa que trouxeram que eu achei fabuloso, ainda bem que falaram isso, agradeço quem escreveu, que é terceirização da culpa. Terceirizar a culpa, para quem chegou no planeta hoje, é quando você joga toda a culpa num terceiro, numa outra pessoa. Então você não assume responsabilidade pelos seus erros. E é muito difícil conversar com uma pessoa que se isenta de tudo. É você que errou, é você que é um babaca, você é o inimigo, você é o vilão da relação. É você que tá fudendo com tudo, enquanto eu tô aqui belo e formoso ou bela e formosa brincando de Jesus Cristo. Isso não existe, tá? Terceira comentário que trouxeram que eu achei ótimo também é: como ter uma conversa difícil sem colocar o outro na defensiva. Isso é muito comum. Lembrando que ficar na defensiva é um recurso de comunicação que as pessoas usam quando estão ou inundadas, ou seja, não aguentam mais aquela relação, já estão muito sufocadas de problemas e só conseguem se defender porque se sentem atacadas o tempo inteiro, ou simplesmente não querem reconhecer o que estão errando, que não deixa de ser uma terceirização da culpa. Mas também tem pessoas que só atacam em conversa difícil. Então, como é que você pode falar sem atacar o outro? Eu vou falar sobre isso até o final hoje, tá? A quarta resposta foi: foda quando o outro se volta contra você e não contra o problema. Achei isso muito legal. Às vezes a pessoa acha que quando você vai falar de um assunto, precisamos melhorar a disciplina na casa, a educação com os filhos não tá boa, ou sei lá, tipo, cara, a gente precisa mudar pra um lugar maior, o cachorro tá fazendo xixi no sofá direto, não tá legal, e a pessoa fica brava com você achando que você tá criticando, mas na verdade a gente tem que ficar bravo com o xixi no sofá, com a casa que tá pequena, com a escola do filho que tá sendo muito rigorosa, e não comigo que estou trazendo o problema. Então tem pessoas que levam tudo pro lado pessoal, isso não é legal, né? Depois também falaram assim sobre conversas difíceis que são muito longas. Essa eu achei maravilhosa, porque realmente, gente, já atendi clientes e já estive na minha vida pessoal em DRs, discussões da relação, que a gente virou a madrugada conversando. Chega uma hora que os dois estão exaustos, com fome, cansados, com sono, mas estão ali, né, lutando. Não, mas é você, não, mas sou eu, não, mas é você, não, mas é você. Porra, não dá. Então tem que ter também um limite. Também falaram pessoas que fogem da conversa e preferem ficar sem expressar nada. Muita gente comentou isso, né? Que é o famoso: pra que ter essas conversas difíceis? Em penúltimo, que eu achei muito legal também, dificuldade de se fazer entender. E até atendi esses dias uma cliente e falou assim: Edu, eu não consigo conversar. Eu ensaio, eu faço anotação, mas chega na hora eu travo. O que eu posso fazer? Cara, pega papel e caneta, escreva uma carta, entrega pra pessoa e fala: olha, é isso que eu tô sentindo, tô pensando, leia, espero você ler na minha frente, depois a gente continua. Nossa, Edu, mas que coisa horrível. Eu não acho. Se você não consegue falar, escreva. Não consegue escrever, grave um áudio. Fala: gravei aqui um áudio de 10 minutos pra você, escuta aí, depois vem conversar comigo. Pronto. É solução, gente. Abram as suas cabeças, pensem fora da porra da caixa. E por último, clássico: medo de magoar o outro ou de acharem que é cobrança ou drama. Se você entra é convidado para ter uma conversa difícil e tá com medo de ser magoado, ou você tem medo de falar a verdade pro outro, ou acharem que é cobrança ou drama, já tem alguma coisa errada. Porque primeiro você não tem que ter medo. E segundo, lógico, se você acha que vai magoar, será que você não tá usando comunicação muito violenta, dá pra pegar mais leve, né? Também vou ensinar vocês a como evitar que seja cobrança, drama, ou que você magoe o outro, tá? Então, pra gente começar sobre esse tema mesmo, é entender o que são conversas difíceis. Já parou pra pensar nisso? O que é uma conversa difícil? Eu gosto da seguinte definição: conversas necessárias... Conversas difíceis são conversas necessárias para alinhar as expectativas e os estilos de vida do casal com o objetivo de evoluírem juntos. Tá? Então, para alinhar expectativas, estilo de vida e evoluir.
Então elas devem ser construtivas, fáceis. O que eu quero dizer com fácil? Né? Tem que ser um momento em que vocês estejam alimentados, descansados, abertos, sem estresse. Elas são fundamentais para a relação poder seguir. Casal que não conversa não fica junto. Tá? Já vou deixar aqui a letra. Casal que não conversa não fica junto. Tá? E assim também, para ser mais fácil, é preciso que vocês dois estejam abertos, sejam honestos e compreendam que ali nessa conversa são dois universos em colisão e não duas almas gêmeas idênticas. Perdão. Eu acho que muitas DRs, muitas conversas se tornam difíceis porque vocês acham que o outro vai adivinhar tudo que você está pensando, já sabe o que você está sentindo, vai validar tudo que você está dizendo, vai concordar com tudo. E não é assim. Vocês são dois universos em colisão. Tá? E por colisão, não entendam um choque, mas vocês estão colidindo, vocês estão se tocando. Né? As moléculas que compõem vocês, as ideias, as morais, os sexuais, as emoções, começam a colidir. E essa colisão gera ali ou uma união ou uma catarse. Então não pense que vocês são alma, por mais que se amem pra caramba, são dois universos diferentes entrando em colisão. Tá? E pode ser faísca. Mas também pode surgir um novo universo. Tudo depende. Só que as conversas difíceis se tornam difíceis porque elas podem revelar diferenças graves entre vocês dois. E elas podem desmanchar um pouquinho ou um poucão do sonho individual de cada um em relação ao casal. Edu, não entendi. Assim, é importante vocês entenderem que a gente tem medo de TDR, que é discutir a relação, de ter conversas difíceis, porque vocês vão perceber diferenças. Isso dá um medo da porra. Isso dá um medo da porra. Caramba, ela não quer casar. Nossa, ele não quer ter cachorro. Nossa, ela não quer mudar pra Portugal. Caramba, ele não suporta... Ele não gosta de assistir seriado. É o que eu mais gosto de fazer nessa porra dessa vida. Caralho, a gente é muito diferente. Então a idealização que eu tinha sobre ele acabou de ir pro chão. E a gente fica magoado. A gente se sente só. Só que você tem que entender que são dois universos em colisão e não duas almas gêmeas. E dá pra articular por meio de acordos, tá? Então essas conversas difíceis podem ser fáceis se vocês deixarem o ego um pouquinho de lado e entender que o outro tá ali e também tem desejos e vontades diferentes dos seus e das suas, né? Continuando, algo muito importante antes da gente mergulhar em exemplos de conversas difíceis, que é o seguinte: o que também não são conversas difíceis. Porque muita gente coloca o termo difícil porque dificulta a porra toda e quer culpar os outros. Vou dar um exemplo. Por exemplo, gente que quer esculachar o atual parceiro ou parceira ou um ex-parceiro. Vou falar umas verdades pra essa vagabunda, pra esse cretino, e agora ele que me aguente. Isso não é conversa difícil, isso é ataque. Tá? Outra coisa, insistir em querer negar críticas e feedbacks negativos. Então, às vezes sim, você, garoto ou garota, é quem tá fudendo com a relação toda. Tem gente que realmente erra mais do que o outro. E aí você quer insistir em negar isso tudo e fingir que não é com você, também torna a conversa muito mais difícil. Né? Mas aí não é uma conversa difícil, você está em negação completa, não tem nem diálogo. Né? Outro caso que não é uma conversa difícil, na verdade, não é uma discussão da relação, são sabotagens, que é o quê? Querer impor sua versão dos fatos e validar apenas os seus sentimentos e opiniões. Isso também não é conversa difícil. Humilhar o outro também não é conversa difícil. Brigas com a intenção de piorar as coisas e fazer o outro se sentir mal e 100% culpado de tudo também não é conversa difícil. Aí é abuso, é toxicidade, é agressão verbal. Tá? Não tem nada a ver com conversa. Então esses tipos de conversa são pura agressão. E uma coisa importante, gente, se você vai entrar numa conversa com raiva, querendo xingar o outro, negando tudo, querer humilhar, querer impor sua versão, tá? Lembre-se, você geralmente vai fazer isso com raiva. E a raiva nunca vai aproximar duas pessoas. Não rola, tenta outra coisa. A raiva só afasta as pessoas de você. Você não tem como se conectar ou se reconectar afetivamente com alguém por meio da raiva. Isso não existe, tá bom? Então agora nós vamos para o segundo bloco, por assim dizer, do episódio, em que eu vou falar então o que são conversas difíceis. Tá? Pra vocês entenderem o que dá pra conversar, o que é importante conversar antes de assumir um relacionamento sério com qualquer pessoa. Tá bom? Continuemos então. Aqui eu trouxe, vai ser o seguinte, tá? Relembrando, né, que as conversas difíceis são chamadas de conversas difíceis porque a gente não sabe dialogar. E não porque elas são difíceis de fato. Então aqui eu separei em 1, 2, 3, 4, 5, 6 áreas. Aqui tava 4, mas é que o roteiro foi crescendo à medida que eu escrevia. Então são 6 áreas, tá? Quais são as áreas de conversas que a gente tem que ter em casal? 1, quais são as expectativas? 2, planos de vida.
3, família e filhos. 4, finanças. 5, emoções. E 6, os intoleráveis ou inegociáveis. Eu vou começar então por expectativa. Eu coloquei na ordem de importância pra mim, tá? Do menos importante pro mais importante, tá? Minha opinião, né? Meu podcast, vocês podem discordar. Então, os comentários estão aqui no Spotify pra vocês poderem conversar comigo, tá? Dá pra deixar comentário aqui no Spotify pra quem não sabe. Ou me chama lá no Instagram, no TikTok. Então vamos lá. Primeiro ponto. Expectativas. A primeira conversa difícil que tem que ter é justamente isso. Qual é a sua expectativa em relação ao outro? Você quer namorar? Você quer só transar? Você quer ter um relacionamento aberto? Você quer ter um trisal? Você quer casar e ter filhos? Você quer mudar pro Amapá? O que você quer, né? Segundo ponto de expectativas. Expectativas sexuais, tá, gente? Gente, sexo é uma coisa muito ampla. Tá? As pessoas menosprezam o poder do sexo na nossa vida. Tem gente que curte papai e mamãe, tem gente que não suporta sexo anal, tem gente que não gosta de sexo oral, tem gente que ama sadomasoquismo, tem gente que quer transar na escada, tem gente que gosta só de transar uma vez por semana, tem gente que quer transar todo dia. Cara, varia muito. Então é importante vocês alinharem. Porque é foda quando um quer transar muito, o outro não quer, e quem quer transar mais fica ali segurando. Ou quem quer transar pouco acaba tendo que transar todo dia ali, fazer uma coisa que nem quer só pra agradar o outro. Então falem sobre expectativas. E como é que a gente pode falar isso? Muito simples. Olha, vamos falar sobre frequência sexual. Quantas vezes por semana, quantas vezes você gosta. É falar sobre isso. Ter essa conversa importante para que a coisa comece a acontecer, né? Outra coisa, terceiro ponto aqui, opiniões políticas e crenças religiosas, né? Então é importante que vocês conversem sobre o que vocês esperam politicamente um do outro e de crenças religiosas. Um muçulmano dificilmente vai casar com um hindu, um católico, um evangélico dificilmente vai se dar bem com um ateu. Pode acontecer? Pode ser que se dê bem. Opiniões políticas, Bolsonaro e Lula vão se bicar na mesa de domingo. Então tem que conversar sobre essas coisas, né, galera? Então acho importante que vocês consigam identificar se a religião vai pesar, se a política vai pesar e falem sobre isso, né? E tem política e tem religião que separa casal e tá tudo bem, cada um pro seu lado. E quarto lugar dentro de expectativas, traumas históricos de saúde mental, tá? Porque é muito difícil e chato você entrar num relacionamento com uma pessoa que está extremamente traumatizada, fica falando do ex-namorada, porque meu ex fez isso, minha ex fez aquilo, e bibibi, bababó, e eu não quero que você faça tal coisa que meu ex fazia, ou, eu tenho um gosto de tomar banho a dois, que uma vez eu tava com meu namorado, a gente tava tomando banho, ele puxou meu cabelo, eu tenho medo que você puxe meu cabelo. Tipo, cara, aconteceu lá, não vai acontecer aqui, né? Então, quando a pessoa tem muito trauma, pode pesar um pouco a relação. Histórico, saúde mental também. Se é uma coisa que te preocupa, a pessoa é muito nervosa, tem um histórico de agressão verbal na família, você sabe que é uma família disfuncional, você tem o direito de querer não estar ali, nesse ambiente. Então, é importante conversar sobre traumas históricos de saúde mental, tá bom? Tem terapia pra todo mundo, é só procurar ajuda. Segundo, plano de vida. Então acho que é importante você perguntar para o outro quais são os seus sonhos, né? Onde você quer chegar, onde você gostaria de morar, quais são os seus planos de carreira, ou seja, você está satisfeito onde você está ou você sonha mais alto para você, né? De sonhos, cara, e sonho eu sempre falo, pode ser uma coisa pequena ou grande. Meu sonho é comprar um PlayStation 5, meu sonho é comprar um tênis da Nike que custa R$3.000, mas cara, perfeito pro meu joelho e pra minha ortopedia. Ótimo, vamos comprar esse tênis, né? Viajar para Europa, ou simplesmente mudar para um bairro menos violento, né? Plano de carreira, eu gostaria muito de ganhar o triplo em 10 anos, ou tô super bem na minha carreira, mas tá um pouco estagnado, às vezes eu sinto tédio, quero ter uma segunda profissão no final de semana, eu quero fazer uma pós-graduação. O que você quer? Qual é o seu plano de vida? Isso diz muito sobre você, né? Outra coisa, qual é a sua ideia de cuidados com a casa, né, nesse plano de vida? O que é uma casa arrumada pra você? Porque uma coisa que eu atendo muitos clientes, muitos casais com esse problema. Eu sempre falo, quando o problema é a louça suja, o lençol que não é trocado, ou o vaso que ninguém rega e a planta morre, o cachorro fica sem comida, o problema nunca é a louça, nem o cachorro sem comida, nem a planta que murchou. O problema são vocês dois. Se vocês não tiveram uma conversa sobre as 4 químicas, quais são as 4 químicas? Emocional, como vocês sentem emoções, né? Se sentem emoções da mesma forma. Compatibilidade, se vocês têm o mesmo hobby, o mesmo estilo de vida. Sexual, óbvio. E quarta, doméstica.
né? Então, como que é cuidado com a casa? Eu, por exemplo, eu sou um cara um pouco mais bagunceiro, eu confesso. Já fui muito mais e já tive fases mais organizadas na minha vida. Hoje eu tô assim, tipo, cara, eu não vou morrer se eu não lavar a louça de um dia pro outro. Não, o dia seguinte tem que estar lavada. E eu gosto de trazer diarista aqui em casa uma vez por semana, beleza? Pra ficar tudo bonitinho, tá? Mas já aconteceu dela vir 3 vezes por semana. Né? Então, assim, o que é uma casa arrumada pra você? Como que você gosta de lavar a louça? Como que você gosta de fazer o feijão? Né? Como que você organiza a geladeira? Tem casal que briga por isso, apertar a porra da pasta de dente no meio ou na bunda. Ficou estranha essa frase. Na base do tubo ali da pasta. Né? Então, isso tudo... No dia a dia vai causar tanta irritação. Então é importante falar sobre essas coisas. Entender, será que a pasta de dente realmente incomoda? Então vamos ter a sua pasta e a minha. Eu aperto no meio, você aperta no fundo. Pronto, resolveu. E tem tantos problemas entre casal, gente, são fáceis de resolver. Mas é que fica num orgulho de querer mudar o outro. Não, você tem que apertar pela base, porque no meio não pode ficar feio. Amassa a embalagem. Então eu vejo muitos casais que brigam na minha consultoria assim, trazem esses conflitos. Ah, mas tem um jeito certo de lavar a louça. Ah, tem um jeito certo de varrer a casa. Tem um jeito certo de, sei lá, de escolher uma diarista pra trabalhar. Tudo bem, mas cada um faz de um jeito. E aí? Então, conversem sobre isso, tá? E o quinto ponto de plano de vida é: você tem ambição? Eu sou apaixonado por pessoas ambiciosas. Por ambição, não tô dizendo que você tem que virar o Elon Musk, que você tem que ser o homem ou a mulher mais rica do Brasil. Ok, se você quiser, tudo bem. Mas ambição, sabe? De querer saber mais sobre si próprio, de entender melhor sua família, de melhorar os relacionamentos que você tem ao seu redor. A ambição de querer se vestir melhor, de fazer uma atividade física ou de mudar de atividade física se você já enjoou da sua. A ambição de querer se entender melhor, de querer ter mais amigos, de querer fazer um trabalho voluntário, de fazer mais viagens, né? A ambição de ler mais livros por ano, de sei lá, ou então de começar um TCC, né? Fazer um curso diferente. Então, pessoas ambiciosas que querem mais da vida, que têm apetite por viver. Isso é uma coisa que me encanta. Ok, chega. Falei bastante. Terceiro ponto, família e amigos. Antes de continuar, pausa pra aguinha. Nossa, faz uns 15 episódios que eu não falo isso, né? Talvez até mais. Família e filhos. Isso aqui é importante para uma caceta, entendeu? Então vamos lá. Ponto número 1. A gente vai ter filhos? Se sim, quantos e quando? Quantos importa? A maioria dos casais quer ter 1. Raramente quer ter 2. Menos ainda 3, a não ser que sejam gêmeos. E o quando é importante, tá? Às vezes o cara quer ter filho o quanto antes, em 6 meses. E a garota quer esperar terminar a faculdade, ou a garota quer esperar uma promoção no trabalho dela, vai levar 5 anos. Não vai dar certo. Um vai ficar esperando, o outro vai estar morrendo de pressa. Ficou igual. Um vai manter o outro esperando enquanto o outro está morrendo de pressa. Então assim, vamos ter filhos? Quantos e quando? Importante, tá? 2. Qual vai ser o tipo de educação que a gente vai oferecer? Isso aqui foi uma coisa que me pegou muito, galera. Por quê? Tá aqui um dos meus grandes traumas, tá? Pra quem não sabe, eu sempre fui um péssimo aluno na escola. Eu reprovei a 6ª série do fundamental e o 2º ano do 2º grau. Eu reprovei 2 vezes no colégio, tá? Eu era muito mal em matemática. Eu só ia bem, eu não precisava estudar para inglês, que eu sempre gabaritava, sempre gostei de inglês. Escrever, né? Português, redação. Geografia e história, ia de boa, tanto que eu fiz faculdade de história. Não terminei, mas comecei. Geografia já falei. Inglês e tal. Biologia. Lógico, eu adoro bicho. Só que tinha um assuntos da biologia, tipo genética, de populações que eu achava um saco. Entrava cálculo, já saía correndo. Só que eu levei muitos anos depois. O meu fundamental foi nos anos 90, né? E eu descobri muitos anos depois que talvez eu tivesse dislexia e que o sistema de educação não era bom pra mim, porque era um sistema de competição. O que isso quer dizer? Se eu tirava uma nota alta, minha irmã era um gênio, por exemplo. Se você tirar 10, você é considerado um bom aluno. Se você tirar 6 ou menos, você já é problemático. Mas nem esse problema tá no aluno. Às vezes é uma aptidão no cara. Eu não me dou bem com matemática. Às vezes a professora, não me adaptei a professora, né? Imagina que você vai contratar um psicólogo ou um personal trainer. Ah, não gostei desse personal trainer. O que você faz? Você troca. De repente o cara tá pegando pesado demais, se machucou, ou não te dá muita atenção, vai na academia, mas tá sempre mandando os mesmos exercícios, você troca. Só que no caso da escola, você não pode mudar de professor se você não gostou. Você tem que aguentar o cara. Eu sei que acontece com também pessoas que não gostam de inglês porque o professor era ruim e não dá pra trocar. Então não é
tão fácil assim você se adaptar ao sistema de ensino. E para pessoas como eu foi horrível. Tanto que eu lembro de uma vez em que, quando eu reprovei a sexta série, a diretora do colégio chamou a mim e aos meus pais para conversar, para dar a má notícia. E eu lembro da diretora assim com um boletim na mão, falando assim: Eduardo, que ela fala, só tem uma coisa que eu entendo, você quer ser lixeiro? Porque com essas notas você vai ser lixeiro. E aí meus pais se olharam assim, olharam pra trás, olharam pra mim assim, de cima pra baixo e aí, filho, você quer ser lixeiro? Porra, ao invés de me apoiar, os filhos da puta me jogar pra baixo. Então assim, eu acho que faltou muito pros meus pais comunicação sobre educação. Pô, se eles forem mal no colégio, o que a gente vai fazer? A gente vai punir, como eu fui punido? Ou a gente vai entender, vai botar no psicólogo? O que a gente vai fazer? Então acho que é muito importante conversar sobre o tipo de educação que vocês vão oferecer pra um filho. Por exemplo, comigo, se a menina fala assim: pra mim tanto faz a escola, ou se for mal vai apanhar. Por quê? Eu apanhei quando era pequeno por ter ido mal. Você não vai fazer isso com um filho nosso, não. Então vocês percebem o quanto é importante ter esse tipo de conversa, alinhar, porque educação é uma coisa muito fundamental. Então assim, se vocês não estiverem alinhados, um quer botar escola particular, o outro só acredita em educação pública, um acha que se tinha nota baixa é vagabundagem, como era nos anos 90 comigo, outros acham que não, você tá com dificuldade, de repente mudar de escola, tentar um outro método, né? Tentar explorar isso de uma forma mais positiva. Então é muito importante vocês conversarem sobre como é que vai ser a punição, castigo, se vai ter celular, se a gente vai ensinar, já vai botar escolinha de inglês desde pequeno. Então falem sobre isso, porque isso, cara, dá um problemão que eu lembro que meus pais brigavam muito por pensarem diferente, mas nunca conversaram sobre isso, né? Terceiro ponto sobre família e filhos: como a gente vai lidar com pais e sogros, cunhados e primos. Nas minhas consultorias com casais, eu vejo muito isso. Eu não suporto a minha sogra, vagabunda, preguiçosa, só me critica. Ou não suporto meu sogro, ou meu pai odeia minha esposa e estão sempre brigando. Então assim, como é que vocês vão lidar com isso? Já fica aqui uma dica, tá? Eu sempre recomendo aos meus clientes trabalharem numa pirâmide de hierarquia. E na minha opinião, Edu Baggio da Silva Sauro, eu acho que no topo da pirâmide de vocês como casal tem que estar vocês dois. Primeiro você e sua parceira ou parceiro, depois família, amigos e o resto, tá? Então se vocês estão indo todo final de semana na casa do pai e da mãe de um dos dois e da briga, que tal ficar um tempo sem ir? Ou evitar assuntos polêmicos. Mas eu quero que meu sogro pare de ser machista. Mano, o cara tem 62 anos, não vai mudar por você. Então, se ele for machista, ignora a piadinha, fala de outro assunto. Ele gosta de futebol, então fala de futebol. Mas não suporta futebol. Então fica quieta na mesa. Tem certas brigas que não compensam. Então é muito importante identificar se vocês vão realmente... qual que vai ser o papel de pais e sogros, cunhados e primos e amigos na relação de vocês. Porque acreditem, tem gente de fora que consegue estragar uma relação, se vocês permitirem, tá? Então conversem como que vocês vão lidar com esse tipo de problema, tá bom? Outra coisa importante sobre família e filhos: histórico de saúde familiar, né? Então, casos de câncer. Mas eu vou terminar com a minha namorada porque a mãe dela teve câncer? Não, as pessoas saberem o que aconteceu. Então, sei lá, na minha família quase todo mundo tem diabetes, nós somos, tem gota, tem doenças graves, doenças autoimunes, né? E isso eu escutei uma vez de uma cliente minha que tinha câncer e ela tinha terminado com o namorado dela. E ela tava super mal. Ela falou: por que aconteceu? Ela falou: eu amo esse cara de paixão, mas eu não quero, meu câncer é terminal, não tem mais o que fazer. A gente é muito jovem, eu não quero que ele perca os próximos 2 anos da vida dele cuidando de mim. Eu quis terminar, eu quero ele livre. Respeitei a decisão dela. Então, vocês podem falar sobre isso, tá bom? Quarto ponto aqui, a gente falou de expectativas, plano de vida, família e filhos. Agora finanças, grana, din-din, money, o que é good nós não have. Então assim, primeira conversa, essa aqui é foda. Quanto a gente ganha e quanto a gente quer ganhar? Eu já contei pra vocês, acho que já, ou eu falo pros clientes, não lembro. Mas eu namorei por 4 anos uma garota que ganhava 8 mil por mês e na época eu ganhava 1.200. A gente foi feliz pra caralho por 4 anos e o problema nunca foi dinheiro. A gente separou por outras questões. Então é importante, sabe que isso equilibra. Tem gente que hoje em dia... Agora sou eu que tô ganhando bem. Eu não sei se eu namoraria hoje uma menina que ganha 2 mil. Não sei. Já tô em outro momento da minha vida. Né? Na época quando eu namorei essa garota, eu tinha 20 e poucos anos. Então assim, quanto que a gente ganha e quanto que a gente quer ganhar, né? O quanto a gente ganha é suficiente pro nosso estilo de vida? Quero viajar pra Europa todo ano. É caro? Tem que comprar euro. É foda? Dá pra ir? Não dá? Você sabe falar inglês? Não sabe? Então, tem que saber trabalhar esse tipo de coisa. Outra coisa importante: a gente vai morar de aluguel ou de casa própria? Dica de amigo aqui que entende um pouquinho de finanças: aluguel é bem melhor,
tá? O custo que você vai gastar nesse imóvel ao longo do tempo é menor se você aluga do que se você comprar. Não vou saber explicar aqui, não é o ponto desse podcast. Mas é importante decidir, não, eu quero comprar uma casa que é meu sonho, beleza. Não, vamos olhar de aluguel pra gente economizar e poder, daqui 2 anos a gente vai querer ter filho, vai mudar pra uma casa maior, então a gente fica aqui hoje, daqui 2 anos muda. Se a gente quiser mudar de país, não fica preso à casa própria, enfim, tem várias, né, decisões. Outra coisa importante é como que a gente vai dividir as contas. Eu acho que o honesto é 50%, 50%. Mas, às vezes, um gasta energia elétrica muito mais que o outro. Ou, sei lá, um quer... Fala, olha, eu tô ganhando super bem, eu quero pagar todas as contas de casa, você só curte, você ganha um pouquinho menos. Se vocês combinarem isso e funcionar, ótimo pra vocês, tá bom? Não tenho vergonha disso. Eu não teria problema nenhum hoje de, sei lá, eu ganho, vamos por 15 mil por mês, a menina ganha 8, metade, né? Então, pô, deixa que as contas eu pago, pra mim tá sobrando, tá de boa, não se preocupe com isso agora, vai curtir suas coisas, vai fazer sua pós-graduação. Qual que é o problema? Morando sozinho eu ia ter o mesmo gasto, então assim, são coisas que não me incomodam tanto, então é questão de conversar. E finalmente, a gente quer enriquecer juntos, né? Então será que a gente vai ter essa ambição financeira ou não? A gente se ajuda, a gente trabalha juntos ou não? Né? A gente vai fazer investimentos, quanto que a gente vai botar na poupança, quanto que a gente vai colocar... deixar na conta corrente, vamos ter conta conjunta sim ou não, né? Cara, eu conheço muitos casais que nunca falaram sobre isso. Nunca. Eu tenho até alguns amigos que eu saio que eu saio assim, daí vai eles comem alguma coisa no restaurante, vai lá, um paga, depois o outro paga. Vocês não têm conta conjunta? Ele, jamais. Ela sabe quanto você ganha? Jamais falarei. Eu falei, porra, mas cadê a transparência? Ah, não quero que ela saiba que eu ganho mais do que ela. Aí fica aquela coisa meio misteriosa, secreta, e um não sabe quanto o outro ganha, e tipo, ai, é longe da briga, né, meu? Quinto ponto, quinta área de exemplos de conversas difíceis, emoções. Aqui é a minha segunda favorita, tá? A segunda mais importante. Eu tô indo em ordem decrescente. Então, pra mim, finanças é mais importante que família e filhos, porque se não tem grana, não tem como planejar a família. E planos de vida, acho importante, mas se a pessoa também não resolver finanças, não tem como ter planos. Então, entendeu? Mas enfim, é meu jeito. Talvez eu mude essa ordem depois. Então, foda-se. Emoções. Pô, Edu. A pergunta mais importante dessa caralha de episódio 879, como ter conversas difíceis, é a pergunta mais importante de todas. Devia ser a última, né? Mas não é. Como você gosta de resolver conflitos? Conheceu a pessoa? Pergunta isso. O que você faz? Eu já escutei tanta coisa edificante com quem eu não fiquei, no final das contas. Eu faço tratamento de silêncio. Eu quero que a pessoa perceba que eu tô brava. Eu não faço nada. Eu quando brigo terceirizo toda a culpa. Eu fico puta e quero resolver na hora. Tá, você tá na fila do mercado, cheio de gente, e você começa a gritar comigo. Mas se eu tô sentindo raiva, eu vou falar mesmo. Quero isso pra mim não. Até porque eu já tive isso na minha vida, não foi legal. Então assim, como é que você gosta de resolver conflitos? E quando a garota me pergunta, olha, se você fizer algo que me chateou, no momento adequado, em que eu estiver tranquilão, a gente estiver de boa, a sós, eu vou falar assim, olha, Maria, sempre a Maria, né? A Maria é minha namorada fictícia aqui, pra quem não sabe. Maria, não gostei do que você fez, tá? Não gostei mesmo. E estou me sentindo assim, assim, assado. E gostaria de entender o seu lado. Vou te falar o meu lado pra gente poder chegar num acordo aqui. Beleza. Não precisa brigar. Edu, você é monge budista. Não é, gente. Aqui eu já briguei demais na vida. Eu já tive... Dos meus 5 relacionamentos longos que eu tive nessa vida, em nenhum eu tive conversa assim. Só no último. Que daí eu comecei a entender a importância disso. Então são perguntas importantes. Então tem gente que gosta de brigar. Tem gente que gosta de conflito. Tem gente que gosta de gritar. Tem gente que gosta de fazer escândalo, fazer cena. Eu não gosto mais. Eu já fui de fazer cena, eu não faço mais. Então é importante perguntar, tá? E deixa a pessoa falar, não influencia. Como é que você resolve conflito? E deixa o cara ali, ou a cara, fritar pra responder. Como diria Napoleão, quando seu inimigo estiver cometendo um erro, não interrompa. Tá? Então, quando a pessoa que você está interessado está falando alguma coisa importante, não interrompa, deixe chegar até o final. Vocês entenderam, né? Peguei pesado, mas enfim. Emoções. Segundo ponto, quais são suas linguagens do amor, meu amor? Você gosta de toque físico, ato de serviços. Esses dias uma cliente ficou brava comigo e falou, Edu, eu não entendo esse negócio de linguagem do amor. Todas elas são boas pra mim. Eu falei, tá, mas tem a principal, tem a secundária. Mas tudo pra mim é importante. Então, se tudo é importante, nada é importante. Ou seja, a pessoa... Pra te amar tem que te elogiar, tem que te tocar, tem que te dar presente, tem que fazer comida pra você e tem que esquecer o quinto, tem que ver tudo isso.
Eu gosto de tudo isso, tudo bem, mas tem uma coisa que você gosta muito mais. Você gosta mais de ganhar presente ou de ganhar um cafuné? Gosta das duas coisas, mas de qual que você gosta mais? Do cafuné. Pronto. Então a linguagem primária é toque físico e não presentes. Falei, tá vendo? Mania de querer ser tudo ao mesmo tempo. E assim, gente, uma coisa que é importante, que eu sempre defendo sobre esses livros, Maneiras de Amar, 5 Linguagens do Amor, o lado 12 da melancolia, ou os 4 cavaleiros do apocalipse no relacionamento, já vou falar dele daqui a pouco. Cara, essa galera que chega nessas conclusões fez pesquisa, tá? Não é um troço, um dia o cara acordou e, minha namorada gosta disso, vou escrever um livro. São cientistas, né? Assim como a galera que faz vacina, a galera que constrói um iPhone, existe também método científico dentro da psicologia, tá bom? Então tem fundamento pra gente falar essas coisas. Outra coisa de emoções, qual que é o seu estilo de personalidade? Você é colérico, você é melancólico, você é intenso, você é mais de boa? Entender a personalidade da pessoa ajuda muito, tá? E sexto, que é os intoleráveis. Aqui para mim é o mais importante, tá? Acho que é o mais fácil de resolver os pepinos quando aparece. Primeiro ponto, traição. O que é traição? Tá, eu atendo muitos casais com a traição não definida. Ele recebeu um comentário de uma menina na foto dele no Instagram. Ela falou, apareceu assim: nossa, como você tá gato, mas era uma amiga. Eu me considero traída. Pô, mas foi um elogio de uma amiga. Mas eu suspeito dessa amiga. Pô, mas isso é traição? Não sei. Vamos discutir junto por que isso é traição pra você. Ela me explicou e eu acabei concordando com ela depois da explicação. Não vem ao caso agora. Tava na rua e olhou pra bunda de uma menina, ou a menina olhou pra bunda de um cara. Isso é traição ou não é? Depende, tá? Ficar com mensaginha com ex-namorada é traição ou não é? Então definam, para as pessoas mudam. Tem coisas que realmente não me incomodam. Meu ex-namorado me mandou uma mensagem perguntando se eu ainda tô com o exame de sangue dele, ficou comigo, ele quer vir aqui buscar. Mas vá, não precisa ficar com ciúme disso, é um exame de sangue, é uma questão de saúde. Quando a gente não, mas o cara que pegue outro, ligue pro laboratório, pega isso, meu Deus, isso não é traição. Então depende muito, então falem sobre o que é traição pra vocês, vai ajudar a evitar muita tempestade. Segundo ponto, deslealdade. O que é lealdade pra vocês? Mas não é a mesma coisa? Não é. Uma coisa é traição sexual, tem traição moral e tem deslealdade, que é você trair a pessoa mudando de ideia em cima da hora. Vocês estão planejando uma viagem comprada, mudei de ideia. Ou você fala mal do seu marido ou da sua esposa pelas costas, isso é deslealdade. Todos seus amigos sabem dos problemas da sua esposa, mas ela não conta pra você. Por que você não fala pra mim? Tenho medo de você ficar nervoso. É outra coisa, mas fala pra mim, vamos resolver isso. Mas acho que é importante ter lealdade em cima dos acordos que vocês fizeram. Tá? Então por isso que é importante ter essas conversas importantes. Já não vou mais chamar de difícil, porque vocês já entenderam que não precisa ser difícil. Mas falar sobre expectativa sexual, ambição, filhos, pra evitar deslealdade. Porque às vezes o cara fala que quer ter filho só pra ficar com a menina, passou 2 anos, o cara tá só enrolando, mas não quer. Mentiu, foi desleal. É traição, na minha opinião. Por que você falou que você queria? Que eu não queria te perder. Vai tomar no cu. Entendeu? É foda isso. Então tem que ter lealdade além da fidelidade, tá? Perdi a voz aqui. Ainda tô recuperando da minha tosse da semana passada. E os intoleráveis? Perda de respeito, confiança ou disposição. Qual é o limite? Cara, começou a tirar sarro de mim, eu já não confio mais na pessoa, até a pessoa não confia mais em mim e já não tem mais disposição, beijo, tchau, fui. Então, traição, deslealdade, perda de respeito, confiança ou disposição, pra mim, acabou. O relacionamento acaba ali mesmo, tá? Então, definam o que é traição, o que é respeito, o que é confiança. De onde que eu tirar isso? Pensa pra você, se você acha que respeito é mandar uma mensagem boa noite, então é respeito pra você. Você é a sua régua. O que te faz bem? Tá? Então, por isso que eu falo, quanto mais autoconhecimento, melhor seus relacionamentos. Por isso que no episódio 78, que é o episódio anterior a esse, eu falei sobre o quanto o autoconhecimento pode revolucionar os seus relacionamentos. Tá bom? E pra gente fechar esse ponto das conversas difíceis, eu quero falar dos negociáveis e não negociáveis, tá? Então, pra mim, expectativa sexual é inegociável. Tá? Então, se a gente não transa gostoso, já era. Opinião política e religiosa pra mim é importante. Pra quem sabe, não vou falar da minha opinião política, mas a minha opinião religiosa, eu não acredito em Deus. Não tenho nada contra quem acredita. Agora, quando a pessoa começa a me olhar torto, você é um ateu, você é do mal, cai fora, sem preconceito pra cima de mim. É a minha opção religiosa, tá? Ou não opção religiosa, mas eu não fico dando de dedo em ninguém, então não deem dedo em cima de mim. Eu respeito as religiões todas. Traumas históricos de saúde mental é uma coisa que me pega, porque eu tenho na minha família e eu consegui consertar em mim. E se outra pessoa traz esse histórico e é uma bagunça, cara, não me interessa, né? Pessoas ambiciosas me encantam. Pessoa que não tem ambição pra mim não me chama atenção. Questão de filhos pra mim é importante. O tipo de educação que a gente vai dar pra filho
também é importante. A gente entendeu, Edu, você falou bastante disso, cara. Como você gosta de resolver conflitos e, lógico, a questão da lealdade. Pra mim isso é bem importante, tá bom? E agora vamos falar sobre como ter conversas difíceis. Muito bem, gente, não se esqueçam de me seguir no Instagram e no TikTok, @edu.bajo.psi, de psicologia. E pra quem quer minha consultoria de relacionamentos, é só mandar uma mensagem, pode ser aqui lá no Instagram ou no TikTok, ou tem o link pro meu WhatsApp aqui na descrição desse episódio, tá bom? É só me chamar. Então assim, como é que vocês podem ter essas conversas difíceis, né? Gente, é muito simples, tá? Como eu sempre falo, escolha um sábado à tarde e coloque na agenda, cada 15 dias dessas conversas, semanalmente ou mensalmente, depende de quão grave tá a situação. Senta no sofá, e é importante vocês terem papel e caneta, tá? Anotem os pontos, quero falar sobre isso, aquilo, outro. E falem, vão devagarzinho, olha, usando a comunicação não violenta. E comece sempre falando sobre como você está se sentindo primeiro e depois sobre o fato. Por exemplo, olha, eu não gosto do fato de que você tem bebido muito, né? Gostaria que você buscasse tratamento, não sei se é um problema pra você, mas queria que você soubesse que me incomoda e que estou aqui pra te escutar o porquê que a bebida é tão importante pra você, o que tá acontecendo, bebê, e conversem, tá? Então é importante pra ter essas conversas difíceis, vocês estarem calmos. Então, se vocês estão com raiva, frustrados, não é um bom momento. Mas Edu, eu levo 2 semanas pra me acalmar. Bom, então aí a gente tem um problema de regulação, de humores, de sentimentos, mas se a raiva tá muito grande, eu acho importante ou escolher um momento de mais calmaria em que vocês possam estar sós, ou faz uma terapia primeiro, digere esses sentimentos, depois leva, porque se você levar com raiva, vai dar merda, tá bom? E um contraponto que muita gente traz pra mim sobre a questão das conversas difíceis é mais ou menos o seguinte, tá? Por que muita gente foge delas e tem dificuldade dessas conversas? Tem gente que me fala assim, Edu, mas assim, é que falar sobre isso tudo tira toda a magia e o encanto de um relacionamento leve e espontâneo. Eu quero deixar rolar, sabe? Quero curtir a vida a 2. Aí quando as dificuldades forem aparecendo, a gente resolve. Deus é mais. Sabe, desse jeito aí que você tá falando vai virar entrevista de emprego e é óbvio que nem tudo vai encaixar. Tem gente que fala isso pra mim, né? Até concordo. Só que vocês dois têm que ter muita sintonia pra rolar suave desse jeito. São poucos os casais que têm a química, a paixão, o amor e a maturidade pra ter conversas assim, não precisa conversar porque as coisas simplesmente fluem. Ótimo, minoria. Aí vocês vêm com essa história de, não quero ter conversa difícil porque eu não aguento, pra mim é muito doloroso. Aí, bum, dá 2 anos de relacionamento, vocês batem aqui na minha porta. Edu, tô angustiado, a gente tá pra se separar. Tiveram conversa difícil? Não. Aí fodeu. E os casais que têm conversa, suavizam. Eu faço muito acordo com o casal nas minhas consultorias. Um tá deprimido, começou a tomar remédio agora. Pô, vamos dar um tempo, leva uns 3 meses pra adaptar. Então seja um pouco mais paciente com ele. Ou, o cara tá ali muito concentrado no trabalho, tá esquecendo da família e dos filhos. Pô, vem cá, vamos conversar. Tem que lembrar, isso aqui. Então assim, fazendo acordos e falando sobre os problemas, eles desaparecem. Então o problema só existe quando é comunicado. Então você não pode falar que você não gosta que o seu marido ou sua esposa bebam demais se você nunca reclamou disso pra eles. Às vezes ele tem que se tocar. Ele não tá se tocando. Se você não falar, ele não vai saber. Eu quero mais sexo, ele não quer transar. Então fale pra ele, mas eu morro de vergonha. Então não vai mudar. Simples assim, desculpa, gente. Não existe milagre, né? Então assim, grande parte dos casais que eu atendo não tiveram conversas difíceis, né? E aí chega num ponto, gente, em que o problema de vocês já não tem mais solução. Porque os 4 cavaleiros do apocalipse dos relacionamentos, que são tratamento de silêncio, crítica, inundação, que é ficar muito angustiado, né? Que chega uma hora que você não dá mais conta, e finalmente o stonewalling, que é quando você se fecha, né? Que é o episódio 51 aqui do podcast. Quer saber mais sobre isso daí? Episódio 51, tá? E aí a gente cai naquela música do Chico Buarque, que é Gota d'Água, em que ele canta: deixe em paz meu coração, que ele é um pote até aqui de mágoa, e qualquer desatenção, faça não, pode ser a gota d'água. Já tava dizendo ali, deixe em paz meu coração, que ele é um pote até aqui de mágoa. Então depois que a mágoa já se instalou, galera, tem uma hora que você não consegue mais perdoar a pessoa. Então não esperem a coisa piorar, tá bom? E agora a gente vai falar um pouquinho também sobre as principais dificuldades das conversas difíceis que vai bater com as caixinhas do Instagram que eu li no começo, tá bom? Então vamos lá. As principais dificuldades nas conversas difíceis. Primeiro ponto,
Tem gente que é viciada em briga, tá? Tem gente que gosta de brigar, tem gente que por ter tido um lar disfuncional, pais que brigavam muito, só consegue entender que é uma conversa séria se tiver caos. Isso é muito ruim, né? Já outras pessoas têm grande tendência ao caos por razões que nem sempre estão no controle deles, tá? Então tem pessoas que tem uma certa tendência à fúria, a grito, a acusação, para serem validadas ou para entender que é amor. Tem pessoas que precisam da fúria ali para se sentirem amadas. Então, assim, tem vários traços dentro da psicologia que levam a isso. Borderliners. Pessoas que têm borderline têm uma tendência à raiva muito maior. Pessoas com bipolaridade também, tá? Minha mãe é borderline. Nossa, a facilidade que ela tem até hoje de explodir é muito grande. É uma coisa que cansa. Ela tem essa necessidade da explosão. Diz, se eu não falar, não sai de mim. Falei, tudo bem, mãe. Uma coisa é você falar o que você tá sentindo. Outra coisa é agredir o outro pra você se sentir bem. Só que você magoou as pessoas. Mas é problema de vocês. Porra, mas é egoísmo demais, né, cara? Caralho. Já estamos bem hoje, mas foi difícil. TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada. Meu caso, eu já fui esquentadinho. Eu já dei gritinhos aqui a colar quando era mais jovem. Não me orgulho disso e é por isso que eu aprendi a controlar. E eu sei que os ansiosos tendem a ser mais agressivos. TDAH também tem essa tendência. Só que lembrando, gente, borderliners, bipolares, TDAH, esses três é raríssimo. Tá? É raríssimo. E tem muito borderliner, tem muito bipolar, tem muito TDAH que toma os medicamentos bonitinhos, faz toda a lição de casa e são uns amores. Então não estou dizendo que todo bipolar, todo borderline, todo TDAH tem tendências agressivas, mas quando estão desregulados ou não estão em tratamento, eles têm mais facilidade a terem esse tipo de comportamento. Tá? Pessoas com traumas não resolvidos. Você pode ser uma pessoa com a sua saúde mental em dia, mas os seus traumas estão ali moendo e a pessoa tende a uma maior agressividade. Narcisistas, vocês sabem, são pessoas difíceis. Pessoas machistas, isso é um problema orgânico, mas é um problema cultural. E também pessoas com muita frustração ou infelizes, né? Então são traços que levam realmente a uma maior fúria e é mais difícil ter uma conversa saudável com esse tipo de galera quando estão desregulados, tá? Sobre ficar na defensiva, então relembrando, tem um episódio 51, né, que o pessoal se queixou aqui de gente que fica na defensiva. Pô, como é que eu vou falar? A pessoa fica se defendendo. Então acho que a melhor coisa é o seguinte, é deixar a pessoa livre, tá? Então imponha seus limites sem querer controlar o outro. Vou dar 2 exemplos aqui, tá? Então ao invés de, olha, sua esposa bebe demais. Então, ao invés de você falar assim, olha, cara, eu acho que você tá bebendo muito e te acha um alcoólatra. Ou, porra, guria, você tá bebendo muito e te acha um alcoólatra. É melhor você dizer algo como, olha, eu tô te dizendo que eu não gosto quando você bebe demais. Então, você pode beber o oceano inteiro, mas não vou estar ali com você. Então, você impõe seu limite sem querer ficar mudando a pessoa. O que eu faço? Procura um Alcoólicos Anônimos, procura ajuda médica, mas eu não vou tolerar isso aqui todo dia. Pronto. Você não tá exigindo que a pessoa mude. Você só fala assim, olha, o que eu sugiro que você faça. Não quer fazer, problema seu, né? Segundo exemplo, olha, eu não gosto do fato que você fala muito mal das pessoas e é muito negativa, tá? Preciso que você mude agora, porque tá cansativo. Fudeu. Mas Edu, a pessoa é assim, tudo bem, mas você pode falar de outra forma. Por exemplo, olha, eu me sinto triste e desconfortável com suas fofocas e negatividade. Eu quero ouvir o seu lado e te convidar a repensar essa negatividade se você concordar que não tá sendo uma coisa legal. Porque às vezes a pessoa fofoca e é negativa porque gosta. Vocês têm que lembrar disso, gente. Tem pessoas que têm defeitos e as pessoas gostam desses defeitos. Ou é um defeito só pra você. Então, se a sua namorada ou seu namorado é muito fofoqueiro e muito negativo, conversa com ele. Por que você faz isso? Por causa disso, daquilo, outro. Tá me incomodando. A gente pode trabalhar. Mas eu gosto de ser assim. Beleza, se afasta. Mas se você não fica ali, não quero mais. Se até o final do mês você não para de ser fofoqueiro e ser negativo, você para de você. Aí você tá fazendo ameaça. Aí é terrorismo emotivo. Não precisa dessa baixaria toda. Se você falou uma vez, 2, 3, não melhorou, procure outro relacionamento pra você. Melhor do que ficar querendo mudar o outro. Isso que eu falo, muita gente entra no relacionamento pensando, não vou ter conversa difícil, porque é difícil, não quero falar sobre esses assuntos. E quando os problemas surgirem, o que eu faço? Fico cobrando e atazanando a pessoa até ela mudar. Ó que lindo. Porra, velho, eu só vivo uma vez, eu já tô com 39 anos, eu não tenho mais saco pra ficar esperando a pessoa mudar. Eu não quero mais namorar com um projeto de pessoas. E não quero ser um projeto de pessoa também. Então quem vai me conhecer, fala assim, olha, você tá bebendo muito? Beleza, foi mal. Vou ajustar isso se tá realmente incomodando. Será que eu sou alcoólatra mesmo? Vamos ver. Eu tô muito negativo, isso não é legal. Se eu acho que realmente tá incomodando, beleza. Agora você fala assim, não, eu gosto da minha negatividade, sei lidar com ela e sempre viver bem, e fala, obrigado, beijo, tchau, fui.
né? Então vocês têm que saber, quanto mais autoconhecimento e mais conversas, melhor. Porque você querer ficar com uma pessoa acreditando que só tem uma conversa de domingo que tudo melhor, eu consigo mudar essa pessoa, ela vai ser como eu quero que ela seja. Porra, cara, tem defeito em mim, tem coisas em mim que eu estou há 30 anos tentando mudar. Minha ansiedade eu nunca consegui controlar 100%. Nunca. Vou querer controlar a ansiedade do outro. Mas eu sou persuasivo, a gente faz tudo por amor. Se a pessoa não muda por você é porque ela não te ama. Porra, cara, eu acho isso muito covarde de se dizer. Não é só porque eu te amo que eu vou conseguir melhorar 1000%. Não é só porque você me ama que eu tenho que mudar por você completamente. Não gosto porque joga videogame. Não gosto porque ela faz balé 5 vezes por semana. Ela já era assim quando você conheceu. Quer que ela treine menos. Porra, cara. Sabe? Vamos respeitar o coleguinha do jeito que ele é. A não sei que seja uma coisa tóxica que tá te fazendo mal. O cara gosta de jogar de videogame, não tá atrapalhando a relação, é algo que te incomoda. Ou o cara que se separa de você vai procurar uma garota que gosta de videogame também. E você procura. Por que você foi namorar com um cara que gosta tanto de videogame se você não gosta? O que você tá fazendo aí? Achei que ele fosse mudar. Porra! Enfim. Continuando. Das caixinhas, que é o medo de magoar, né? Se você é do tipo que tem medo de magoar, pode ser que a sua linguagem esteja muito agressiva, ou pura e simplesmente a outra pessoa está numa hipersensibilidade, ou realmente não está entendendo o que você está falando. Então, se a pessoa se magoou com o seu comentário, por que você está magoado? O que fez você se magoar? Você fala de uma forma muito, muito intensa, você invalida meus sentimentos, você fala demais, não me deixa falar, eu me sinto anulado. Puta, realmente, eu tô falando muito, tá monólogo. Então, assim, entenda o porquê que você magoou e tenta encontrar uma solução juntos. Eu sempre falo para meus clientes, todos os problemas que todo casal enfrenta no planeta Terra inteiro, algum outro casal já enfrentou e já resolveu. Então parem de querer inventar a roda. Tá tudo aí, é só procurar ajuda, terapia de casal, consultoria de casal, leituras, tem solução. É que às vezes vocês querem que seja do jeito de vocês porque o ego tá muito alto. Não, mas eu magoei porque ele é muito sensível, fracote, ou ela é muito sensível, tá de TPM. Que mulher chata, tudo ela chora. Porra, velho, mas você tá sendo mó bruto com ela. Mas que mulher sensível. Porra, velho, aí fica fácil... Né? Venha a mim o reino. Esqueci da frase. Venha nós, vosso reino, uma coisa assim. Mas assim, se curvem as minhas vontades ao meu ego. Bem-vindo ao mundo, cara. As pessoas discordam da gente. Terceirização da culpa. Aí é manipulação, tá? Uma pessoa que não se responsabiliza é uma pessoa imatura e não confiável. Então, se você tá percebendo que estão te transformando no vilão da história, cara, pega tuas coisas e vai pra casa. Tá? Ninguém nesse mundo é tão perfeito assim que não tem errado, e ninguém tem o direito de querer te culpar por tudo que aconteceu no relacionamento. Mas eu traí. Tudo bem, você traiu, você tá errado, mas não foi só esse erro que aconteceu. E se foi o único erro, ótimo, então você está errado, beleza, mas você sabe que tá errado. O foda é quando você não fez tudo que estão te acusando e bate aquela culpa imensa. A pessoa te manipula, a pessoa mente, a pessoa erra com você e te culpa pela sua reação, aí não rola. Se o erro não é óbvio, aí fica complicado, tá? Outra coisa, quando vira inimizade, se voltam contra você e não contra a situação. Então você está percebendo que a pessoa não consegue ouvir crítica, ou entende que toda vez que você quer expressar os seus sentimentos, expressar como você se sente, expressar o que você está pensando, a outra pessoa já acha que é briga, é uma pessoa que realmente não sabe escutar crítica e não sabe entender que nem sempre um relacionamento vai ser... A vida nem sempre vai ser um morango, e tem horas que tem que falar. Mas toda hora você quer conversar, toda hora você tá brava comigo. Não tô bravo, tô tentando dizer o que eu tô sentindo, só que você invalida o que eu tô sentindo, não quer escutar, eu fico puta mesmo. Então assim, se estão te invalidando e te acusando de indo contra você, ao invés de entender que a situação precisa ser resolvida, já temos um problema aqui, ou de narcisismo ou de manipulação, tá? Conversas muito longas, isso aqui é foda, gente. Não precisa, olha, tudo bem, eu acho que não tem que dormir brigado, tá? Não acho isso legal. Mas se a coisa tá indo se estendendo, então parem, esperem 20 minutos. Sempre fala assim, espera 20 minutos é o suficiente para o sistema nervoso acalmar. Peguem nas mãos, olhem olho no olho e falem assim, cara, a gente se ama, a gente vai achar uma solução juntos amanhã. E tenta dormir. Eu, por exemplo, eu sou do tipo, se eu briguei, eu não durmo. Já vou pra sala, assistir um filme que eu já me fudi. Mas tudo bem, espera até o dia seguinte, não tem problema. Mas se a conversa tá ficando muito longa, vocês não estão se entendendo. Então assim,
Passou de, acho que uma DR, uma conversa difícil, de até 2 horas ainda é saudável. Passou de 2 horas, já começou a pegar. 1 hora vocês resolvem. Em até 1 hora dá pra resolver. Chegou a 2, beleza. Mais do que isso, fudeu. Tanto é que terapia dura 1 hora, por quê? Porque é muita coisa. Então, quando estão vocês dois, vocês podem parar, tomar uma água no banheiro, mudar de assunto um pouquinho. Acho que até 2 horas vai. Mais do que isso, para de ser produtivo. Lógico, tem casais que ficam 8 horas conversando e vão que vão. Mas se tá te cansando, deu 2 horas, vamos continuar amanhã? Vamos conversar semana que vem? Trazer esse assunto e vamos mudar um pouquinho? Vale a pena, tá? Coloque um limite, porque realmente cansa. Dificuldade de se fazer entender. Então, assim... Tem pessoas que realmente têm dificuldade de se expressar. Então, de repente, estudar mais sobre linguagem, fazer um curso de redação, fazer uma terapia, aprender sobre comunicação, inter e intrapessoal, escreve num papel. Ah, você não entendeu? De repente, convida um terceiro a intervir, um terapeuta, um amigo de confiança, um parente de confiança. Olha, tô tentando explicar pra ele que eu não gosto do fato de que ele ronca muito alto. E o cara não entende. De repente tem alguém que vai falar assim, olha, realmente você ronca muito alto, é uma coisa desconfortável. E às vezes não é que a pessoa não tá te entendendo, ela não tá concordando com você. Então tem que entender o porquê que não tá tendo esse entendimento. E se realmente a coisa não tá indo, puxe um terceiro pra ajudar, tá? Mas alguém de confiança. E o medo de parecer cobrança ou drama. Ah, mas eu quero falar com o meu namorado sobre filho, mas ele fica nervoso. Então você tá com uma pessoa com quem você não consegue conversar. Isso já é um problema. Então, é bom estar com pessoas que saibam resolver conflitos. Por isso que eu falei que aquilo é tão importante. Que vai ter conflito. Não existe relacionamento sem conflito. Né? Se tá parecendo drama, sabe que você também não tá colocando peso demais nos seus pedidos. Não tá frequente demais. Ou você não tá dando espaço pra pessoa evoluir. Né? Você tá cobrando. Ah, mas pô, minha namorada cobra o dia inteiro. Meu namorado me cobra demais. Mas será que você tá escutando realmente as queixas dele? Né? Ou se você acha que está cobrando demais, será que suas exigências não estão muito altas? Ou você não está com uma pessoa incompatível com você? Então, se está pensando em cobrança ou drama e não está tendo conversa ou já não tem mais respeito, então avalie se realmente é a relação que está incompatível, ou você que está exagerando, ou outro que já está cagando para você. Né? Então é questão de avaliar e pensar o que está rolando. Edu, não sei fazer tudo isso. Contratem profissionais, tem a minha consultoria, tem psicólogo, tem leituras, vão atrás de informações. Tá? É difícil saber aqui dentro desse episódio todas as soluções, mas é importante saber onde buscar soluções, né? E assim, pra gente fechar, qual seria o tempo para esperar por ajustes e mudanças depois dessas conversas? Se é um relacionamento novo, até 3 meses. Tá? Então, conversou sobre tudo aquilo, em 3 meses não melhorou muito, já era. Porque tem gente que fica 3 anos para as coisas melhorarem. Pelo amor de Deus, que é muito tempo. Relacionamento longo, passou de 1 ano até 6 meses para a pessoa mudar. Tem coisa que é difícil mesmo, tá, gente? Até você adquirir um novo hábito, então 3 a 6 meses, acho que é um tempo racional, tá? E a frase final para refletir, eu vou falar ela tanto na versão em inglês quanto em português, porque no inglês parece que funciona melhor porque rima, tá? Então, eu vou falar primeiro em inglês, mas esperem que depois eu trago o português. Para quem entende inglês vai ser legal, tá? Então bora lá. Em inglês. When we avoid difficult conversations, we trade short-term discomfort for long-term dysfunction. Mais uma vez. When we avoid difficult conversations, we trade short-term discomfort for long-term dysfunction. Achei do caralho essa frase, mano. Traduzindo pra quem não entendeu nada. Quando a gente evita conversas difíceis, a gente troca pequenos desconfortos temporários por relações completamente disfuncionais. Eu quis ler em inglês porque em português não ficou igual e ficou mais comprido. Mas basicamente, quando vocês evitam uma conversa difícil, evitam pequenos desconfortos temporários que podem ser resolvidos com ferramentas, se vocês forem atrás das ferramentas, ao invés de inventar a roda, vocês acabam trocando esses pequenos desconfortos por relações disfuncionais. Se a sua relação está disfuncional, é porque vocês não quiseram desconforto de conversas importantes no começo da relação. Valeu, gente. O episódio hoje ficou cavalão, né? Vocês estavam com saudade de um episódio de 1 hora e foi, mas não tinha como resumir esse assunto. É muita coisa, tá bom? E ainda assim faltou coisa. Mas, obrigado pela atenção, meus amigos e amigas. Amo vocês e até semana que vem. Beijos!